E aí, galerinha, vamos lá, nossa videoaula de hoje, certo? Hoje nós vamos falar sobre circunferência, ou melhor, dar continuidade, né? Por isso que está aqui no quadro, circunferência parte 2. E aí, para dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre cálculo do perímetro, relações métricas na circunferência. Vamos entender o que são retas secantes e retas tangentes. Vamos entender as três principais relações, tá? Tá aqui as três principais relações. E aí temos mais duas relações ali adicionais que eu vou tentar explicar para vocês. Além disso, vamos trabalhar com a potência de um ponto em relação à circunferência. Vamos tentar entender toda essa apanhada aqui sobre circunferência para poder finalizar o nosso conteúdo de circunferência. Então, vamos lá dar continuidade. Primeira situação, vamos para o cálculo do perímetro, tá, pessoal? Lembrando que o perímetro da circunferência, vamos lá, o perímetro da circunferência nada mais é, a gente sabe o seguinte, por definição de perímetro, a gente sabe que a definição é a soma dos lados de uma figura plana. Aí vocês vão me indagar, professor, circunferência não tem lado, certo? Então, beleza. A definição de perímetro que ele utiliza aqui, na verdade, é para o comprimento da circunferência, tá? Então, cálculo do comprimento da circunferência. E aí todo mundo sabe que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Já discutimos isso, né, na aula anterior, que o comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes π vezes r, onde r é o raio da circunferência e π é uma grandeza adimensional, né, que vale aproximadamente 3,14, certo? Dando continuidade a essa situação aqui, ó, a depender da questão, tá, pessoal? A depender da situação, você pode calcular o comprimento total da circunferência ou o semi-comprimento, ou se preferir semi-perímetro, ou se preferir a metade do comprimento de uma circunferência, tá? Basta que você observe a figura. No material de vocês, ele traz uma figura da seguinte forma. Ele dá uma figura, coloca o círculo completo, e aí nesse círculo completo ele faz isso aqui ainda. Certo? E aí ele começa a dar situações. Ele coloca que essa distância daqui para aqui é 3, daqui para aqui é 3, e a distância do raio da semicircunferência maior é 6, na verdade. E aí você tem essas definições aí. E aí ele quer, calcule o perímetro dessa figura. Ora, calculo o perímetro maior, normal. E aí, como eu sei que a maior é metade da circunferência, divido por 2. Calculo o comprimento da menor. E aí o comprimento da menor eu posso deixar como inteiro, tá? Porque eu tenho duas semicircunferência menor. Se são duas semi, quando eu junto, se torna uma única circunferência. Então eu calculo de uma e serve para as duas. Serve para as duas, tá? E depois eu somo com o comprimento do diâmetro aqui, o diâmetro da maior. Aí eu vou ter o semi-comprimento da maior, vou ter o comprimento da menor, mais o diâmetro. E aí eu vou ter o perímetro total aqui dessa figura, né? Deixa eu escrever aqui. O perímetro total dessa figura vai ser o comprimento da maior dividido por 2, mais... Por que o comprimento da maior? Porque é uma semicircunferência, né? Por isso que eu estou dividindo por 2. E aí eu vou ter mais o comprimento da menor, porque eu só coloquei o comprimento da menor e não dividido por 2. Porque se eu colocar dividido por 2, depois eu vou ter que multiplicar por 2, porque são duas semicircunferências menor, então não preciso colocar aqui, ó. Mais o diâmetro da maior, porque o diâmetro aqui é esse comprimento total aqui. Então esse vai ser dado aqui por relação, tá? Não estou criando aqui uma fórmula do nada, eu estou pegando a relação aqui para construir, e aqui vai estar o nosso cálculo do perímetro dessa figura. Então, observem as figuras que vão ser dadas. A partir dessas figuras, sempre você irá utilizar essa relação aqui para calcular o comprimento, porque é essa relação que nos dá o comprimento de uma circunferência, certo? Continuando, chegamos nas relações métricas na circunferência. Como a gente já estudou relações métricas em um triângulo, também temos relações métricas na circunferência.
Lembra lá na definição que a gente tem como elemento da circunferência, a gente tem a corda, a gente tem o diâmetro e temos o raio, né? Então, com base nessas três grandezas, nós vamos estudar essas relações métricas, beleza? Antes de estudar essas relações métricas propriamente ditas, nós vamos entender o que são retas secantes e retas tangentes, beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui, ó. E aí, como reta secante é toda reta que toca uma curva ou um círculo em dois pontos. Então, olha só. Tenho a minha circunferência e quando eu passo uma reta que toca a minha circunferência em dois pontos, essa classificação aqui é de reta secante, porque ela está tocando a curva ou o círculo em dois pontos distintos, certo? Essa é a definição para reta secante. E aí eu tenho reta tangente. Tangente à circunferência, tá? Lembrando disso, tangente. Tangente à circunferência. Uma reta tangente à circunferência é uma reta que toca a circunferência em apenas um único ponto. Está tocando a minha circunferência em apenas um único ponto, a definição aí é de reta tangente. Reta tangente é uma reta que toca uma curva em apenas um único ponto. Lembra lá que geralmente a gente diz, ó, se uma pessoa vai fazer uma curva, essa pessoa pode sair pela tangente. Se ela sai pela tangente, ela está tocando em apenas um único ponto. Ela não toca a curva toda, ela consegue escapar da curva ali, tá? Então, tá aí as duas definições precisas para que a gente possa entender as relações métricas, porque a todo momento nós vamos estar tocando no nome entre reta tangente e reta secante à nossa circunferência. Demos continuidade. Chegamos aí à nossa primeira relação. Vamos pegar aqui no livro, tá? A nossa primeira relação, ela trata na definição que eu tenho entre duas cordas. Relação entre duas cordas. Percebam que é o seguinte aqui, ó. Percebam o seguinte. Quando eu traço uma reta tangente, automaticamente essa reta tangente pode se tornar numa corda, porque ela vai estar tocando dois pontos na borda da circunferência e passando por dentro da circunferência. Esse pedacinho aqui é chamado de corda. Então, quando eu faço relação entre duas cordas, a primeira relação, tá, pessoal? Lembra aí da primeira relação. Primeira relação. E aí, quando eu tenho a circunferência e eu passo duas cordas nessa circunferência, vou nomear, tá? Vou chamar de A, B, C, D. E aqui no meio eu vou dizer que elas se encontram num ponto P. Tem um ponto P em comum. E aí, por definição da primeira relação, eu tenho o seguinte, ó, que é a definição que AP vezes PB tem que ser igual a CP vezes DP, ou PB, ou PD, tá? Tanto faz. Então, ó, essa relação aqui é verídica quando eu tenho na definição da primeira relação, que é a relação entre duas cordas, tá? O produto dos segmentos de uma corda é igual ao produto dos segmentos da outra corda, tá? Não esqueçam disso. E tá aqui a representação dessa situação. Dando continuidade, chegamos aí à nossa segunda relação, onde ela fala que a relação entre duas secantes. Entre duas secantes. Vamos lá ver como é que fica isso aqui, tá? A relação entre duas secantes. Entre duas secantes. Então vamos lá. Vou apagar aqui novamente. E aí, para pegar a relação entre duas secantes, eu vou dizer que essas secantes têm a mesma origem em relação à circunferência. Vou pegar aqui a minha circunferência e vou pegar um ponto fora da circunferência. Certo? E aí eu vou traçar uma secante, duas secantes. Então eu tenho o ponto P, AB, o ponto P, CD. Por definição aqui, também existe aquela relação lá que a gente fez entre duas cordas, tá? Como é que fica aqui? Vai ficar PB vezes PA tem que ser igual a PD vezes PC, certo? É a proporção. O segmento todo vezes esse segmento
é igual ao segmento todo vezes esse segmento, tá? É a relação. Essa relação é bem parecida, né? A segunda relação é bem parecida com a primeira. Só que a primeira relação só fala sobre as cordas, os segmentos, as relações métricas dentro da circunferência. A segunda relação está trabalhando com a definição de retas secantes, e aí eu estou pegando uma parte exterior da minha secante, tá? Estou pegando aqui uma parte exterior, não tem só a relação dentro da circunferência como foi a primeira relação. Então observe aí as definições, tá? Os casos. E aí chegamos à nossa terceira relação, que é a relação entre entre reta tangente e secante. Vamos lá pegar isso aqui para ver como é que vai ficar, tá? Dado a minha circunferência, eu tenho um ponto P, novamente o ponto P fora da circunferência, tenho a minha secante, dado pelo ponto A, B. E por definição tenho a minha tangente, a partir do mesmo ponto, tocando a minha circunferência em apenas um único ponto, tá? Vou chamar de C. E aí como é dada a relação aqui? Feita a partir da tangente e da secante. Vai ficar da seguinte forma, tá? PC ao quadrado tem que ser igual a PB vezes PA. PC ao quadrado, o segmento da reta tangente ao quadrado, é igual ao produto do segmento da reta secante como toda, vezes a reta que está fora, né? Da reta secante, a parte da reta secante que está fora da circunferência. Então essa relação aqui é válida quando eu tenho uma reta secante e uma secante e uma tangente, beleza? Vamos aqui agora para a relação adicionais, para as relações adicionais. Pessoal, preste atenção, no módulo de vocês, no livro de vocês, tá? Aí na página, deixa eu dizer qual é a página do livro que a gente está pegando. A gente começou a estudar essas relações a partir da página 253, e a cada tópico desse, o seu material vai lhe dando alguns exercícios resolvidos. Então, tentem resolver, tá? Tentem refazer, tentem dar uma estudada nesses exercícios resolvidos antes de ir para o próprio exercício do livro, para que a gente possa discutir ele direitinho, com cuidado, para ver aí o que é que a gente precisa melhorar ou não, certo? Para que depois a gente possa discutir na nossa aula remota. Então vamos continuar. Relações adicionais. Deixa eu apagar aqui. Relações adicionais. Dado uma circunferência e tirando o diâmetro dessa circunferência, tá? Esse cara aqui é o nosso diâmetro. Eu posso traçar um triângulo dentro da minha circunferência. De acordo com as relações métricas, esse triângulo será sempre um triângulo retângulo. Se eu pegar como extremidades o diâmetro, tá? Se eu pegar como extremidades o diâmetro, qualquer triângulo que eu trace aqui dentro da minha circunferência sempre vai ser retângulo. E aí pode ser qualquer triângulo, tá, pessoal? Olha só. Sempre vai ser um triângulo retângulo, não importa. Esse triângulo sempre vai ser um triângulo retângulo. E a partir disso é que a gente vai começar a trabalhar com essa definição. Frisa aí, tá? Faz aí o desenho no material de vocês e pega só o triângulo que está em preto. E aí o que é que eu vou fazer com ele? Vou traçar a sua altura. A sua altura é uma cerviana que vai partir desse vértice e vem até o diâmetro tocando de forma perpendicular. E a partir dessa definição nós vamos dizer o seguinte. Deixa eu tentar aqui colocar algumas letras. Vou colocar a letra A, B e C. E aqui no centro eu vou colocar um O. E aqui na minha altura relativa eu vou colocar um H. Certo? Que é a minha altura ali. Tendo em vista isso, a seguinte relação é válida. As duas relações adicionais que a gente tem, tá? A relação adicional que a gente tem vai dizer o seguinte, ó. Que AB, segmento AB ao quadrado, ele é igual a BC vezes BH. Essa é a primeira relação. Daqui a pouco eu enuncio ela para vocês.
E a segunda diz o seguinte, que AH ao quadrado é igual a BH vezes HC. Então vamos enunciar essas duas relações aqui para que vocês possam entender, tá? Lembrando que são relações adicionais. Dado o diâmetro da circunferência, qualquer triângulo que você escreva a partir das extremidades desse diâmetro da circunferência sempre será um triângulo retângulo. Isso eu já tinha mostrado para vocês. O que eu não tinha enunciado ainda era as duas relações. Então, de acordo com as relações adicionais, eu tenho o seguinte, que qualquer segmento de reta ao quadrado, qualquer segmento de reta traçado a partir das extremidades do diâmetro, ou esse, certo? Ao quadrado, será sempre igual ao produto do diâmetro vezes o segmento da projeção formado por aquele lado. Então, essa parte aqui, deixa eu pegar aqui, essa parte aqui, indo até a altura, ela é a projeção desse lado sobre o diâmetro. Observe que se eu pegar AC, que também é um segmento de reta traçado a partir da extremidade do diâmetro ao quadrado, ele vai ser igual à projeção. Só que ele vai ser igual aqui, ó, a BC, que é o diâmetro, vezes a projeção desse lado sobre o diâmetro. Então, a projeção é CH. CH. Beleza? Então, vamos lá de novo. Um segmento de reta traçado a partir da extremidade do diâmetro ao quadrado é igual ao diâmetro vezes a projeção desse segmento de reta sobre o diâmetro. A projeção, né? Lembra que a gente trabalhou com as definições das projeções do cateto sobre a hipotenusa? É a mesma situação aqui, tá? Se é retângulo, esse lado aqui é a projeção do cateto sobre a hipotenusa, esse lado aqui é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. É isso aqui que ele está dizendo nessa definição. A minha segunda relação diz o seguinte, que a altura do triângulo ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Essa relação aqui a gente viu lá, né? Deixa eu colocar aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Isso aqui vocês já viram, é a situação ali. Como também viram essa. Essa aqui seria B ao quadrado é igual a M vezes A. O diâmetro é a hipotenusa. Esse M é a projeção. A mesma coisa aqui. C ao quadrado é igual a N vezes o A. É a mesma situação, tá? A mesma fórmula que a gente viu lá em relações métricas do triângulo retângulo, estamos aplicando aqui para relações adicionais. Certo? Dando continuidade, chegamos à potência de um ponto em relação à circunferência. Como funciona isso? Apagando aqui. Apagando aqui, chegamos à seguinte definição. Dada uma circunferência, e aí ó, eu vou pegar um ponto P qualquer, e vou traçar esse ponto P até o centro, tá pessoal? O que interessa pra gente é o centro. Observe que do ponto P até o centro, eu tenho uma distância D, certo? Eu vou pegar aqui, daqui para aqui é o meu R, daqui para aqui é o meu R, certo? Eu vou colocar aqui uma letra qualquer, vou colocar aqui um A e aqui um O, para facilitar aqui a minha vida. Como é que fica essa relação da potência do ponto? Deixa eu só pegar aqui para não explicar nada de forma contrária ao que está aí no material de vocês, tá? Porque se eu explicar de forma contrária, depois vai vir reclamação lá de vocês. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. A potência, que é chamada assim, ó, no material de vocês, ó, a potência do ponto P, ela vai ser igual a o quadrado da distância do ponto P até o centro, menos
o raio, e aí ele coloca um raio minúsculo, tá? Com a letra minúscula no material de vocês, mas aqui já que eu botei R maiúsculo, eu vou colocar um R maiúsculo. R ao quadrado. Tá aqui a relação que define qual é a potência. E aí eu posso perguntar numa questão dessa, ó, determine a potência do ponto P em relação ao centro da circunferência. Mais ou menos isso seria a nossa questão. E aí você teria, a potência do ponto P será igual à distância do ponto até o centro da circunferência, menos o raio da circunferência. E aí eu tenho a nossa potência. Certo? Pessoal, olha só. Iremos discutir isso em sala de aula, logo depois que vocês assistirem o vídeo. Vamos discutir isso. E aí a gente vai comentar quais são os exercícios que a gente vai fazer por partes, para que você possa entender. É interessante também que eu estou dando essa informação no final do vídeo, então seria necessário que vocês assistissem o vídeo de novo. Toda vez que eu tocasse numa relação dessa, você estivesse acompanhando aí no material de vocês, para que vocês possam ter um entendimento melhor. Beleza? Até a nossa próxima videoaula.